Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em foco deste sábado. Eu sou Francis Lima e hoje nós iremos tratar de um assunto muito essencial, mas que muitas vezes deixamos para depois, o check-up de saúde. E você, já pensou, em fazer o seu check-up, já que está todo mundo entrando de férias, recesso, final de ano, é uma época boa para a gente fazer as consultas, realizar exames para deixar a saúde em dia. Se você ainda não se preparou para fazer estes exames, na verdade, não sabe ainda quais são esses exames que se encaixam no check-up, qual é a importância desses exames, então vem para o nosso podcast que hoje nós trouxemos o Dr. Leandro Paixão, médico clínico geral, proprietário da Clínica São Francisco aqui em Campo Maior, que veio trazer para a gente várias informações e dicas para você que vai realizar esses exames e ainda não sabe quais são. Vem para cá conversar com a gente, conversar com o Dr. Leandro, porque hoje nós vamos fazer uma consulta coletiva aqui e falar um pouco sobre o check-up de saúde. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Leandro. É um prazer estar recebendo você aqui. Eu que agradeço o convite, E hoje nós vamos falar aí de um tema muito importante, porque falar de check-up, de rotina, é uma coisa que a gente tem que começar a priorizar, porque o mundo que a gente vive hoje, a exposição a muitos fatores capazes de desencadear doenças na gente, se a gente não se antecipar, porque na verdade o check-up é você se antecipar em diagnosticar alguma coisa que possa estar em desordem e poder corrigir no tempo necessário. Doutor, o senhor é clínico geral, atua há quanto tempo nessa área, trabalha aqui em Campo Maior, atende adultos, crianças, idosos? Fala um pouco da sua área para quem está assistindo a gente e conhecer um pouco sobre você. Assim, eu cheguei em Campo Maior, sou campo-maiorense, cheguei em Campo Maior no ano de 2003, para ser mais certo, no dia 30 de setembro de 2003. Comecei a trabalhar inicialmente em Piripiri, onde eu trabalhei no programa Saúde da Família, até que aqui em Campo Maior, junto com o Dr. Cleberson Carvalho, que é um bioquímico farmacêutico, a gente teve uma ideia em conjunto da gente colocar um laboratório, porque a gente pretendia montar nosso próprio negócio. Aquele era um período muito ruim, a cidade estava passando por um momento muito ruim, tanto economicamente como em crescimento, e muitas das vezes foi nos dito que não daria certo, A gente teve algumas pessoas, rapaz, isso não vai dar certo, por isso, por outro. Mas a gente continuou, E em 2005 a gente começou com um laboratório chamado Center Lab, e a gente viu que a demanda ela começou a aumentar de uma forma, existia a necessidade tão grande que a gente precisou de um ambiente maior, porque no local só dava funcionando o laboratório. Não tinha como fazer atendimentos médicos e nem diversificar esse serviço. Aí a gente partiu, construímos a primeira sede, que é onde nós funcionamos hoje, na Antonino Freire, só que com 3 consultórios, laboratório, e a gente implementou o serviço de endoscopia. Foi o primeiro serviço que a gente implementou. Só que assim, a demanda ainda muito pequena em relação a exames, mas de consultas a gente já tinha um bom volume, e a gente viu a necessidade de renovar, E a gente sempre apostou naquilo que ninguém fazia. É tanto que nós somos pioneiros na videoendoscopia, nós somos pioneiros no raio-x digital, nós somos pioneiros na tomografia, Para você ter uma ideia, tem muita gente que não sabe que a clínica realiza tomografia. Eu disse, mas meu povo, nós já estamos aqui com aproximadamente 15 anos que a gente realiza as tomografias. Então, nós fomos pioneiros em vários serviços hoje e que existem aqui em Campo Maior e que a gente continua oferecendo. Hoje a clínica, ela já é assim uma referência nessa região. É uma empresa com mais de 25 funcionários, mais de 1.500 metros de área construída, e que a gente diversificou muito o serviço, porque é isso que realmente consegue atender o nosso público.
Muito bem. Muita gente esquece de, durante o ano, fazer consultas, fazer exame, às vezes não está sentindo nada, né? Vai deixando para lá. E outros já se preocupam, não, chegar ao final do ano, eu vou tirar um tempinho, estou de férias, eu vou fazer um check-up. Doutor, quando a gente fala em check-up, de fato, o que é exatamente o check-up? Se restringe apenas em consultas, exames? Geralmente as pessoas pensam fazer parasitológico de fezes, sumário de urina e o hemograma. Quais são os exames que se encaixam no check-up? Varia de pessoa para pessoa ou o check-up é em si? Um check-up para todo mundo de forma igual? Explique um pouco para a gente sobre o que é realmente o check-up. Assim, quando a gente fala em check-up, é uma coisa individualizada, né, para a pessoa ou para a faixa etária dela, né? Então, se você tem uma criança, existem determinadas avaliações para aquela faixa etária. Se é uma mulher adulta, outra relação, uma mulher menopausada, outra relação, e assim também para o homem. Mas assim, via de regra, existem uma ampla gama de exames que a gente pode estar avaliando justamente para que a gente possa detectar alguma alteração e daquela alteração gerar uma investigação. Então, por exemplo, é muito comum, né, a gente pegar pacientes que descobrem uma anemia, por exemplo, que descobre uma doença da tireoide, que descobre uma hipovitaminose, que descobre uma alteração do colesterol, né, que a gente chama de dislipidemia, que descobre uma doença renal, né? Então, assim, é importante individualizar, né? Existem exames que você pede para qualquer faixa etária, mas existem outros exames que são específicos para determinados grupos etários. Tá. E existe assim uma idade ideal, uma idade, digamos assim, certa para iniciar um check-up, ou a partir de qual idade você indica fazer check-up? Assim, tem muita mãe que chega para a gente e diz assim, esse menino já tem 2 anos, nunca tomou um remédio verme. Não existe época para tomar remédio verme, não existe época para tomar vitamina. Não, o que diz a necessidade ou não é justamente o que você está observando, né? Se está tendo um comprometimento no crescimento, no desenvolvimento, se a criança está apresentando algum sinal de alguma hipovitaminose ou algum outro distúrbio que precisa ser investigado. Então não existe assim, com 5 anos toma remédio verme, toma vitamina, que é uma outra coisa cultural, que se tomou o remédio verme, tem que tomar a vitamina. Também não existe isso, né? Não tem essa relação. Você vai dar a vitamina para quem tem hipovitaminose, mas isso é importante você investigar. Eu já ouvi gente falar assim, não, depois do remédio de verme, a criança dá fartiu, aí tem que tomar vitamina para voltar o apetite de novo. Isso é um mito? Isso é um mito. E outro mito é dizer que tomar vitamina é para fastio. Não é para fastio. Vitamina, eu volto a dizer, é para corrigir carências alimentares. Se a criança ou o adulto está com dificuldade de se alimentar, tem que investigar o que está acontecendo. Muitas das vezes as pessoas têm culturas alimentares e essas culturas é que geram aquele problema. Então é muito comum você ver gente, por exemplo, de 70, 80 anos, dizer que está com fastio. Mas quando você vai investigar, você está observando que ela quer comer aquilo que ela comia quando tinha 40 anos, quando tinha 35 anos, coisa que não é mais para ela estar consumindo. Então existe o bom senso de você respeitar os limites da sua idade. Tanto é para alimentação, como para exame, como para esforço físico. Tem gente que tem a cabeça de 30 anos, corpo de 80 e quer fazer as coisas de 30 anos, mas não dá certo. Doutor, e assim, o check-up, esses exames, eles têm uma determinada época para ser feito, de quanto em quanto tempo, ou é quando a pessoa tem tempo? Quais são, assim, qual é o tempo determinado de os exames para fazer novamente o novo check-up na pessoa, no corpo? Assim, se você está fazendo o exame apenas preventivamente, você pode fazer ele aí anualmente. Né? Geralmente as pessoas optam pelos períodos de férias justamente porque tem mais tempo, né? Tem mais disponibilidade de acompanhar, porque a criança ela já vai com aquele medo, né, da agulha, que quem não tem medo de agulha? Todos nós temos medo de agulha. Então não existe assim uma periodicidade. Agora, se você está fazendo um acompanhamento, né, por exemplo, uma pessoa que está com alteração de determinados níveis, vou dar um exemplo, tireoide.
Você vai fazer um exame e com menos de 30 dias você vai ter que fazer de novo, porque você tem que equilibrar aquela pessoa até que aquele nível da doença esteja estabilizado. Certo. Deixa eu dar uma dica rápida para você que está nos assistindo. Estamos aqui hoje com o Dr. Leandro Paixão, médico clínico geral. Estamos falando sobre a saúde, sobre check-up anual. E você que está acompanhando o nosso podcast, clica para compartilhar nos seus grupos, com a sua família. Para quem está nos assistindo agora, que esqueceu de fazer suas consultas, esqueceu de fazer seus exames, né, há alguns meses atrás, quando teve algum tempo, ainda tem tempo. Claro, estamos aí chegando no final de ano, o pessoal está querendo viajar, mas antes quer dar uma revisada no corpo, saber se está tudo com a saúde em dia. Então, assista o nosso podcast, curta e compartilha a nossa live, tá bom? E outra dica é para você que está pensando em viajar, né? Você que está pensando em viajar nessas férias ou nas próximas férias, ainda não tem a sua CNH, a Autoescola Santo Antônio está com turmas de férias para você se preparar com calma, né? Respeitando o seu tempo, o seu limite, porque os instrutores são capacitados, treinados, experientes e pacientes para ensinar você a dirigir no seu tempo, tá bom? Então, vá agora mesmo na Autoescola Santo Antônio ou entre em contato pelo 999 72 32 97, faça sua matrícula, vá aprender a dirigir com bastante segurança, cuidado e seja mais um cidadão no trânsito, mais um condutor responsável. Autoescola Santo Antônio, unidades em Campo Maior, Barras e Castelo do Piauí, há mais de 15 anos, né? Há mais de 15 anos formando condutores cidadãos. E a Ótica Matos, para você também que está pensando aí em fazer o check-up da sua visão, né, no corpo e também na visão, a Ótica Matos facilita a sua consulta e o melhor, você ainda poderá sair com seus óculos em até 40 minutos, tá bom? Você faz sua consulta, já compra os seus óculos e já pode estar saindo com eles, né, em até 40 minutos. A Ótica Matos está localizada na Avenida José Paulino, em frente ao Colégio Alfabetoque, e a unidade 2 aqui em frente à Clínica Maior Medicinas. Também dispomos de óculos de esporte, óculos de corrida, relógios e muito mais. Ótica Matos, qualidade e preços baixos. Estamos localizados também em Altos, Piripiri, Boqueirão e José de Freitas. Siga-nos no Instagram, pelo @Ótica Matos Oficial, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E a gente continua aqui o nosso podcast deste sábado com o Dr. Leandro Paixão. Você que está nos assistindo pode mandar as suas perguntas, mandar as suas dúvidas. Hoje estamos falando sobre check-up de rotina. Você, né, que está pensando nas suas consultas, nos seus exames, para quando chegar o início do ano, já voltar novamente a trabalhar, que muita gente está de férias, se preparando aí, né, para fazer os seus exames, ainda não sabe quais são os principais exames de um check-up, vem para cá assistir o nosso podcast, que o Dr. Leandro está trazendo dicas, desmistificando também alguns mitos, né, que a gente viu aqui. Até perguntei sobre questão de remédios. Muita gente toma remédio para verme e acha que em seguida precisa tomar vitamina. O doutor Leandro disse que isso não é necessário, né? Então, tem muito mais dicas para ele compartilhar aqui no nosso podcast. Vem para cá, que agora a gente vai saber quais são os principais exames, doutor, de um check-up, quais são os exames que não podem faltar e qual é a importância de cada um desses exames. Então, assim, vamos dar o geral, né? Então, todas as faixas etárias. Você tem que fazer um hemograma, você tem que fazer uma glicemia, você tem que fazer um lipidograma, que é o do colesterol, do triglicerídeo, você tem que fazer uma função renal, você tem que fazer uma função hepática, você tem que fazer as vitaminas, principalmente a D, vitamina B12, ferro, ferritina, né? E tem que fazer os eletrólitos, né? Você pode dosar o sódio, o potássio, cálcio. Isso é rotina. Incluir exame de urina, incluir exames de fezes, também faz parte dessa rotina. Mas nem sempre você vai disponibilizar isso em todas as faixas etárias. Por exemplo, se você está ali com uma criança, para você coletar um sumário de urina de uma criança pequena, tem que ter meios adequados, né? Usar saquinhos adesivos, fazer a higienização correta, mas é um exame que não é uma rotina de você fazer, a não ser que você tenha investigando alguma coisa naquela faixa etária. Já quando você vai para o adulto, aí você tem algumas coisas a mais para investigar,
Porque quando você fala de prevenção, você não vai fazer só exame laboratorial. Você pode fazer um exame preventivo na mulher, você pode fazer um exame de próstata no homem, você pode fazer um eletrocardiograma, você pode fazer um raio-x do tórax, você pode fazer as dosagens hormonais, que isso influenciam em várias coisas. Mas como eu lhe falo, exame de rotina é aquele que você faz sem você estar sentindo nada. É Sim. aquele que você faz estando bem. Porque tem muita gente que quer fazer, que junta os problemas, né? Adoece de uma coisa, adoece de outra, aí quer fazer os exames de rotina naquele momento. E isso não é o correto. Porque quando você está diante de uma doença, ou está tomando medicamento para alguma doença, você não está bem, né? Você já está tratando alguma coisa. Então aquilo ali já não é mais um exame de rotina, é mais um exame de acompanhamento. Ou seja, você vai acompanhar uma determinada situação que você já vem tratando. Dentro desse check-up, nunca falta o hemograma, né, doutor? Assim, o hemograma, ele nos diz muitas informações. Sim. Então, se você tem um exame simples, barato e que é capaz de nos dar muitas informações, ele não pode ficar de fora. Então, no hemograma, você consegue avaliar uma anemia, você consegue avaliar um processo infeccioso, um processo inflamatório, um processo viral, um processo alérgico, uma alteração da coagulação, né? Então, o exame é uma doença oncológica de origem, né, do sangue. Então, o hemograma ele nos dá muitas informações. Muitas pessoas acham que o hemograma engloba todos os exames, mas não é. Hemograma é um exame. Sim. Ele nos dá várias informações, mas ele é um exame. Ele não vem agregado a esses outros exames. Tem que serem feitos individuais. Mas quando você interpreta ele de uma forma correta, você consegue extrair muita informação. E a glicemia também, por que ela é tão importante? O que revela o exame de A glicemia é um exame que nos permite investigar a questão do diabetes. Mas é importante a gente salientar que a glicemia não é o primeiro exame a ser solicitado. Ele é o mais comum, é o mais barato, é o mais fácil, né? Mas ele não é o primeiro que altera na diabetes. Então, quando você vai descobrir que é um diabético, você já é diabético ali há 2, 3 anos sem saber, né? Por quê? Porque o exame principal, chamado microalbuminúria, é um exame feito na urina. Ele é que vai mostrar os primeiros indícios se a pessoa é diabética ou não. Além da glicemia, você ainda tem a hemoglobina glicada, que é outro fator importante para o diagnóstico e acompanhamento da diabetes. Lembrando que a glicemia em jejum, ela reflete o momento. Ou seja, você pode estar com tudo desmantelado. Aí você resolve fazer uma dieta, uma correção ali em cima da hora para fazer um exame no outro dia. Aí o exame vem normal. Aí você se acha que está normal. Mas não é assim. Por isso que a hemoglobina glicada é um parâmetro importante para você avaliar, porque a hemoglobina glicada ela é um exame retrospectivo, ela lhe faz uma média dos últimos 90 dias. Então, se a pessoa chega para você, faz uma glicemia em jejum e ela está normal, que normal para nós hoje é de 70 a 99. Então, ela faz uma glicemia em jejum da 88, vamos supor, e faz uma glicada superior a 6, né? Está alguma coisa errada. Ou seja, o momento ali do exame está normal, mas a glicada está mostrando que nos últimos 90 dias não esteve normal. Ou seja, indica que aquela pessoa provavelmente se preparou para fazer aquele exame, né? Mas não vinha tendo bons hábitos alimentares nos últimos 90 dias. Por isso que quando você vai a fazer um acompanhamento de um paciente portador de uma doença crônica como a diabetes, você precisa de vários parâmetros. Não pode usar um parâmetro. Por quê? Porque a diabetes é uma doença terrível, né? Se você pensar numa doença terrível, chama-se diabetes, porque ela é uma doença metabólica endotelial, então ela mexe em todo o organismo da pessoa. É a principal causa de cegueira no Brasil, chama-se diabetes. A principal causa de amputação, chama-se diabetes. Além de aumentar em muito fator de risco para infarto, para AVC e outras comorbidades, como nefropatia, que leva para a hemodiálise, a retinopatia, que produz a cegueira. Então, por isso a importância do check-up para ir observando como é que o corpo está se desenvolvendo para evitar, né, doutor, esse tipo de doença?
Exatamente. A prevenção é melhor do que... A gente costuma dizer que se você querer tratar, cuidar, só quando já está cheio de comorbidades, né, você não vai ter o mesmo sucesso que você teria se você cuidasse desde cedo. E isso é uma coisa que a gente tem que bater muito, porque isso é saúde preventiva, isso é saúde primária, ou seja, isso é o dia a dia, né, da saúde de qualquer município, de qualquer clínica. É você orientar a ter bons hábitos, estilo de vida, alimentação, né, porque você às vezes tem o fator de risco para a doença, mas só desencadeia a doença porque você facilita, né? Você não evita, você não procura ter um estilo de vida saudável. Muitas pessoas, elas só querem tomar remédio. Elas querem começar tratamento tomando remédio. Mas doença crônica não se começa por aí, né? Doença crônica se começa com mudança de estilo de vida, mudança de hábito alimentar, parar de beber, parar de fumar, perder peso, atividade física, né? Aí você vai para o remédio, né? Aquelas pessoas que querem só tomar remédio, essas estão fadadas a não conseguirem sucesso. Tá. Doutor, e o exame de colesterol e triglicerídeos, o que esses exames revelam? Assim, o exame que mostra o conjunto lipêmico da pessoa chama-se lipidograma, né? O lipidograma, ele é composto por frações, que é o colesterol total, que é o triglicerídeo, que é o HDL, que é o LDL e o VLDL, né? Os dois pontos importantes é o LDL, que é o colesterol de baixa densidade, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom. Então, quanto melhor tivesse o HDL, menos risco cardiovascular. Quanto maior tiver seu LDL, pior é seu risco cardiovascular. Então, por exemplo, se você tem um diabético, ou hipertenso, ou portador de outras doenças crônicas, e tiver alterações nessas taxas, é importante reconhecer e tratar. Muitas pessoas fazem apenas o colesterol total. E no colesterol total, às vezes você tem um número que está dentro da normalidade. Por exemplo, até 200 é normal. Mas se daqueles 200, mais de 100, hoje com as novas diretrizes, o hipertenso e o diabético, ele tem que estar ali entre 50 e 60, no máximo, de LDL. Aí 100 é de LDL. A pessoa acha que está tudo bem, mas na verdade não está. Porque a longo prazo, isso vai dar problema. Principalmente infarto e doenças cerebrovasculares, né? Que é a isquemia cerebral, que é o AVCI, as tromboses, né? Que são as obstruções por coágulos, e formação de placa de gordura, principalmente nas carótidas e nas femorais. Já o triglicerídeo também é uma forma de transporte de gordura e muito implicada em alguns problemas, principalmente a pancreatite. Então, o triglicerídeo, quando ele está muito alto, ele pode produzir inflamação desse órgão chamado pâncreas e gerar essa doença muito perigosa chamada pancreatite. Só que o triglicerídeo, ele é uma forma muito volátil. Volátil que eu digo às vezes, se você deixa para fazer exames após consumir muitas gorduras de origem animal, né, que é onde tem muito LDL, onde tem muito triglicerídeo, você acaba tendo taxas maiores. Mas no dia a dia elas tendem a baixar se você não tiver essa rotina de alimentação. Mas é importante dosar esse exame para poder você saber o acompanhamento. Tá. E desses exames que você citou aqui, você acha que desses exames dá para identificar, detectar alguma doença antes mesmo de surgirem sintomas ou não? Assim, muitas pessoas, elas vão ao médico porque estão sentindo alguma coisa. Sim. Né? Ir ao médico sem estar sentindo, geralmente eles vão para fazer exames. Né? Mas quando se está sentindo, por exemplo, a diabetes, ela tem o famoso POLIS, né? Que são os 4 P's da diabetes. P de poliúria, que é urinar muito, P de perda de peso, P de perda de peso, C de intensa, né? Poliúria, urinar muito e perda de peso. Então esses fatores às vezes chamam a atenção. Então, por exemplo, tem muito paciente que chega para se consultar
que ele diz assim, olha, eu estou perdendo peso rápido, eu estou com uma sede muito intensa, eu estou urinando muito, eu estou com cãibra. Quando você vai ver, é só pedir o exame e você está lá confirmando. É uma glicemia de 300, 400, 500 às vezes, e a pessoa já há um bom tempo com a doença sem saber. Certo. E pessoas que têm o histórico familiar de pessoas que têm diabetes, colesterol, elas também são predestinadas a ter esse tipo de doença? É preciso estar verificando também anualmente ou bimestralmente não, semestralmente? O que você diz para pessoas que têm um histórico familiar, que já vem de uma família que pessoas têm doenças autoimunes ou, tipo, como você falou, diabetes, colesterol, elas também são pessoas de fatores de risco? Assim, se você tem diabéticos, hipertensos, assim como o portador de outras doenças crônicas na família, você tem um fator de risco, Não quer dizer que você vá desenvolver, porque para desenvolver a doença precisa de uma soma de fatores. Então, se você tem história familiar, se você é obeso, se você come tudo, se você fuma, se você bebe, então você está facilitando aquela pessoa desencadear aquela doença. Mais cedo ou mais tarde ela vai desencadear. Às vezes, você tendo todos os cuidados, ainda desenvolve a doença. Então, se você tem parentes de primeiro grau, portador de alguma doença crônica, é necessário investigar. E quando a gente está falando, não é só aqui do check-up laboratorial. Por exemplo, se você tem um parente com câncer de mama, necessariamente, se você é uma mulher, se você tem um parente de primeiro grau com câncer de mama, você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter uma investigação, porque o fator genético ele é muito importante. Entendeu? Ele não é decisivo, ou seja, não é porque um teve, o outro vai ter, mas é muito rico. Por exemplo, eu tenho pacientes que a mãe teve, das 4 irmãs, 3 têm, e tem uma que está cheia de nódulos, mas ainda sem diagnóstico de câncer de mama, porque ainda não tem o aspecto do câncer de mama. Sim. Mas isso mostra que a hereditariedade ela é muito forte nessas doenças. Sim. Então, por isso que cada grupo etário tem seus exames para serem feitos. Rotina, daqueles que não sentem nada, mas que acompanham alguma doença crônica, ou para acompanhamento de terapeuta. Certo. Existe risco das pessoas fazerem exames, às vezes, sem acompanhamento médico, exagerarem em alguns exames, fazerem testes desnecessários? Assim, na verdade, muita gente hoje faz exame por conta própria. Eu acho que esse talvez seja o maior problema. Por que é o maior problema? Porque se você faz um exame por conta própria, primeiro você não está sabendo o que você está fazendo, a não ser que você tenha o conhecimento da área. Mas muita gente faz exame e faz o exame e fica lá o exame. Não sabe analisar, Não sabe analisar, não sabe interpretar, não vai mostrar para ninguém, às vezes não vai nem buscar o exame, Então é importante que antes do exame tenha primeiro a avaliação médica para direcionar o que é importante para aquela pessoa. Porque eu lhe digo que assim, uma boa percentagem dos pacientes fazem exame por conta própria e não pelo profissional. Hoje a gente vê que com essa explosão de profissionais de saúde, a facilidade aumentou muito. Então, assim, hoje o acesso que você tem ao profissional está muito mais fácil. Então, é muito melhor a pessoa procurar um profissional, fazer essa avaliação, solicitar os exames direcionados para aquela pessoa para poder ela ter uma boa interpretação daquilo que ela está fazendo. Tá bom. Deixa eu dar uma dica bem rápida para você, que está agora querendo, já passou a ceia de Natal, agora vamos pensar na ceia de final de ano, O Comercial R. Canuto está repleto de novidades, variedades, preços baixos para você fazer as suas compras de final de ano, fazer aí a sua virada de ano, mais animada, com bastante, enfim, tem ofertas no setor de açougue, de bebidas e muito mais. Se você está sem tempo de ir lá no Comercial R. Canuto, você pode mandar uma foto da sua lista de compras, e a partir de R$60 eles mandam entregar na sua casa, tá bom? Você especifica as marcas, do que você tem interesse
E aí eles selecionam lá os seus produtos, embalam direitinho e mandam deixar na sua casa, em qualquer bairro de Campo Maior, a partir de R$60, tá bom? O WhatsApp do Comercial R. Canuto é 994 36 0830. Comercial R. Canuto, localizado na rua Antônio Cardoso, bairro Cidade Nova. E a loja Via Bela Confecções é onde você encontra os fardamentos da maioria das escolas de Campo Maior. E a loja Via Bela está com seu estoque de fardamentos preparado para você, né? Já terminou as aulas e muita gente já está procurando, né, o uniforme dos seus filhos para não deixar para o início do ano aquele tumulto, muita gente. E a Via Bela está preparada com uniformes, toalhas, tem também o setor de materiais escolar e muito mais. A Via Bela está localizada lá na rua Senador José Eusébio, no centro. Entre em contato também pelo 994 77 0413 ou acompanhe as novidades pelo Instagram, @ViaBelaConf. Via Bela, o diferencial é aqui. E nós estamos aqui dando continuidade ao nosso podcast em Foco. Você que ligou sua tela agora, pode voltar na linhazinha vermelha, assistir a nossa entrevista do início na íntegra. Estamos conversando hoje sobre check-up de saúde, né? Estamos falando sobre exames de rotina, né? O Dr. Leandro Paixão, que é médico clínico geral, né, renomado, bastante conhecido aqui na cidade de Campo Maior, né, proprietário da Clínica São Francisco, está trazendo dicas, compartilhando seus conhecimentos para você que está pensando em fazer suas consultas de final de ano, seus exames, não sabe ainda por onde começar. O Dr. Leandro está com muitas dicas importantes e esclarecendo a importância dos exames para você que ainda tem dúvidas de quais são os exames que precisa fazer, tá bom? Compartilha a nossa live com seus grupos de colegas, de amigos, grupos da sua família, porque é um tema bastante essencial para todo mundo. Muita gente acha que por não estar com nenhum sintoma, acha que não precisa fazer exames, consulta, e aí de repente pode estar com algum problema silencioso que quando se manifestar já pode ser que seja um pouco tarde. Então é melhor prevenir do que remediar. E o doutor Leandro Paixão está trazendo aqui informações para você. Doutor, agora eu quero saber que orientação o senhor deixa para quem está adiando o check-up. Vai sempre deixando para amanhã. Estou sem tempo, não estou sentindo nada, deixa para o próximo mês. E vai indo, termina deixando para depois e não acontece. Qual é a dica que você dá para essas pessoas? Assim, é importante a periodicidade, como a gente já comentou, né? Então, os exames de rotina são exames para você fazer sem você estar sentindo nada, né? Você fazendo isso, você consegue se antecipar em muitos problemas. E não ache que não acontece, porque eu poderia passar o dia todo aqui dando exemplos de situações como essa, né? Então, situações que infelizmente, por exemplo, a gente ainda encontra câncer de colo uterino em mulheres jovens, né? Mulher que a gente pergunta se fez uma prevenção, a mulher diz que faz 5 anos, 6 anos, né? Ou mulher que nunca nem fez, né? Eu tive uma paciente que estava com uma lesão lá, que se ela não tivesse se submetido a uma determinada situação, não tinha chamado a atenção dela. Aí chamou a atenção dela, aí a gente foi investigar, errado, né? E na verdade essa paciente era uma doença benigna, mas era uma coisa que estava com mais ou menos ali uns 5 centímetros, que eu disse, olha, eu olhando eu disse, olha, eu tenho certeza que você deve estar com muitos anos que não faz um exame preventivo. Ela só olhou para mim e disse, eu nunca fiz. Eita. Então, assim, é importante fazer isso, porque para a gente não ser surpreendido. Era, né, uma senhora jovem? Uma senhora jovem. Nunca fez, nunca tinha feito. Mora no interior ou é da cidade? Porque geralmente o pessoal no interior sente mais dificuldade de vir à cidade fazer exame, mas até porque só existe mesmo a consulta, exames mesmo é na cidade. Aí muita gente vai relaxando e deixa. Mas assim, ó, eu costumo dizer que da mesma forma como ela vem para a rua resolver uma coisa, comprar uma feira, alguma coisa, ela vai fazer um exame que é uma coisa que é anual, né? Então, assim, eu me deparei com inúmeros casos, inúmeros mesmo, né? Casos muito ruins, né? Diagnóstico muito ruim, prognósticos muito ruins, né? E infelizmente a gente tem que chegar e dar aquela notícia, né? Mas por quê? Porque é uma coisa que as pessoas vão empurrando. Então eu vou lhe dar aqui um exemplo pelo exame mais comum que a gente tem, que é o hemograma. Então, se você tem um hemograma e ele deu uma anemia, não simplesmente vá tomar
vitamina ou ferro ou outra coisa, sem antes saber se aquela anemia é uma anemia que realmente precisa fazer essa suplementação. Porque aquele sinal da anemia pode dizer que você tenha um câncer no seu intestino, um câncer no seu estômago, um câncer no seu útero, um câncer na sua bexiga ou na sua via urinária. Então, aquele simples diagnóstico de anemia, ele pode ser interpretado de várias formas. Agora, claro, se você não fizer, se você não for atrás, se você não investigar, não tem como você ter essa resposta. Então, é necessário, pelo menos anualmente, né? Um dia você consegue fazer tudo, um dia você consegue receber praticamente tudo. Então hoje Campo Maior não perde para muita coisa em Teresina, porque a maioria dessas coisas já são feitas em Campo Maior. Hoje a telemedicina, que é uma coisa implementada durante a pandemia, é uma coisa que não tem mais volta, né? Não tem como você viver mais sem a telemedicina, porque a telemedicina facilitou muitas coisas. Antigamente você estava no interior do interior, e hoje você consegue fazer muitas coisas via telemedicina. Coisas boas, coisas com resultados confiáveis, com resultados rápidos e que lhe ajudam a tomar decisões, né? Então, o centro, o Polo Saúde de Campo Maior hoje, ele está recheado de bons profissionais, de bons serviços. Então, é preciso mesmo que as pessoas procurem, né, tirem pelo menos um dia para fazer essa avaliação. Você acha que quando a pessoa sente algo específico, também deve procurar uma área específica, um médico específico naquilo, ou procurar um clínico? Ai, doeu minha perna, minha coluna, vou procurar um ortopedista. Estou com dor no peito, vou procurar um cardiologista. Ou seria importante primeiro procurar um clínico, que muitas vezes o clínico resolve, né, muitas coisas que nem precisaria ir especificamente para um médico, né, do que você acha que seria aquele problema. Qual é que você, assim, essa pergunta ela é muito importante, porque assim, muitas pessoas veem o clínico como uma pessoa que não tem um conhecimento daquela área. Mas eu lhe digo que 80% das vezes o clínico resolve os problemas. Claro, desde que ele tenha um conhecimento, um preparo, né, que ele estude, que ele procure atualizações. Por quê? Porque ele é que filtra, né? Ele faz esse filtro de saber resolver ou de saber para quem encaminhar você. Exatamente. Porque às vezes, eu vou lhe dar aqui um exemplo. Se você às vezes tem uma tosse, né? Essa tosse, ela pode ser uma doença de origem pulmonar? Pode ser uma doença de origem digestiva? Pode ser uma doença de vias aéreas superiores? Pode. Então, é importante esse filtro da queixa do paciente para você investigar. Então, se a pessoa, eu estou com tosse, então eu vou no pneumologista, eu vou no gastro, eu vou no alergista, eu vou no otorrino, eu vou em que eu vou, né? Então, o clínico, ele deve ser o primeiro, né? O primeiro para lhe avaliar, para poder investigar um problema. Agora, claro, você tem que ter bom senso. Por quê? Porque muitas das vezes, né, eu chego para os pacientes e digo assim, olha, você tinha uma anemia, a gente deu o diagnóstico de um câncer, por exemplo, um câncer de via digestiva. Então você tem uma anemia, você tem um tumor no seu intestino, está aqui o resultado da sua biópsia, confirmou o que você tem. Agora é pegar um encaminhamento e direcionar para o hospital de referência. Pronto. Se eu fizer isso, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu não tratei, mas disse o que é que ela tem e disse o que é que ela tem que fazer, né? Então, nem sempre o objetivo é a gente tratar. O objetivo é a gente identificar, né? E saber dar o seguimento daquele paciente. Isso. Então, na minha opinião, que todo início tem que passar. Porque, cânceres de colo, câncer de via digestiva, câncer ginecológico, câncer de pele, né? Então, assim, você dá o diagnóstico, agora você sabe investigar. Quando é uma coisa mais simples, aí não, aí você faz o tratamento, você faz acompanhamento. O clínico, ele consegue acompanhar algumas coisas endócrinas? Consegue. Algumas coisas cardiovascular? Consegue. Algumas coisas digestivas? Consegue. Entendeu? Algumas coisas pediátricas? Consegue. Obstetrícia? Consegue. Desde que você
tenha bom senso, respeite os limites que você tem, né? Então, sabendo fazer a avaliação, você consegue bons resultados, mesmo que não seja somente com você, que você precisa referenciar o paciente. É porque evita de gastar tempo e dinheiro. Você procura um especialista, acha que aquilo não é, aí vai, não, agora eu vou para esse outro. Melhor ir para quem você, né, sabe que vai identificar e direcionar você para o caminho certo. Doutor, e quais são os sintomas que o corpo dá, que não é necessário esperar para um check-up? O que a pessoa sente então, e diga assim, agora é a hora? Que sintomas são comuns da gente ver? Tontura, perda de peso, dor de cabeça, diarreias, constipação, lesões na pele, inchaços, né? Alterações de cor dos olhos ou da urina, né? Perda de força, formigamento, dor, né? Então, assim, são uma série de situações que você tem que saber investigar, né? Então, o dia a dia hoje, né, ele é preenchido basicamente por algumas queixas específicas. Então, dor sempre existiu e sempre existe no consultório. Mas as doenças, os transtornos neurovegetativos, como ansiedade e depressão, eles estão crescendo muito. Então, hoje, você já tem aí uns 10, 20% dos seus clientes, ou até mais, dependendo do período, que apresentam transtornos neurovegetativos. Seja ele criança, seja ele adulto jovem, seja ele idosos, né? Então, somente avaliando, somente passando por uma avaliação é que você consegue direcionar. Porque se você não ouvir, né, você não vai conseguir fazer esse encaminhamento correto da queixa do paciente. Tá certo, então vamos continuar aqui o nosso podcast, que já está quase no finalzinho, mas antes quero dar uma dica para você que está pensando em viajar, você que já tem costume de viajar ou quer se tornar um viajante, aguarde mais um pouquinho que em Campo Maior está chegando a CVC Turismos. Em breve estaremos divulgando o local e datas de inauguração da agência da CVC, mas você já pode reservar seus pacotes de viagens pelo Instagram. Você entra lá no @CVC Campo Maior e aí você entra em contato com os vendedores, com o pessoal da CVC, e eles vão te mostrar destinos maravilhosos de viagens nacionais, internacionais, de serra, de praias, resorts e muito mais. Pacotes com preços nunca vistos, acessíveis para você viajar. E claro, todos os preços são, né, divididos no cartão, no boleto, são pacotes que cabem no seu orçamento. Viajar é muito bom e com a CVC é mais tranquilo e mais seguro, tá bom? CVC Campo Maior. Em breve estaremos divulgando a data da inauguração. E a Elba Perfumaria é a revendedora número 1 na região dos Carnaubais. Você que compra perfumes da Natura, Avon, Boticário, Eudora, com preços que acha que são baratos, é porque você ainda não viu os preços da Elba Perfumaria. Entra lá no Instagram, @Elba_Perfumaria, acompanhe as novidades, promoções de 50%, 60%, 70% de desconto e você vai com certeza ser um cliente fiel Elba Perfumaria, tá? Entre em contato pelo 98110 1106, faça seus pedidos, mande sua localização que ela manda entregar seus produtos na sua casa sem nenhuma taxa de envio, tá certo? Não esqueça, o Instagram é @Elba_Perfumaria e o WhatsApp é 98110 1106. Acompanhe todas as novidades, confira todos os preços e, claro, faça suas compras com muito mais tranquilidade e conforto recebendo no seu lar. E o nosso podcast em Foco está chegando ao finalzinho. O doutor Leandro Paixão está aqui trazendo muitas dicas, informações sobre exames de rotina, check-up de saúde. E você que está nos assistindo, clica, curte, compartilha a nossa live e vem para cá para a gente finalizar o nosso podcast perguntando a você, doutor, que mensagem você deixa para os internautas que estão assistindo esse episódio, o que é que eles podem estar fazendo para cuidar melhor da sua saúde, para não adiar esse check-up, e o que é que eles podem estar extraindo desse episódio. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Assim, a coisa mais importante é
é identificar os erros, né? Sim. Então, os erros, como eu falei, eles partem primeiro do seu estilo de vida, dos seus hábitos alimentares. Então, atividade física é importante, alimentação é importante, procurar informações. Uma coisa importante que eu observo é que quando se fala de alimentação, as pessoas não querem procurar um nutricionista, elas querem elas mesmas fazer a dieta dela. Buscar na internet, né? E muita gente acha que dieta é passar fome. Eu digo que quem passa fome passa mal, né? Dieta é se alimentar das coisas corretas, do tanto correto e na hora correta. Então é importante procurar informação. Então você que está acima do peso, procure baixar seu peso, fazer atividade física, evitar fumar, evitar beber, dormir, né? Ter lazer. Lazer também faz parte de uma qualidade de vida da pessoa. Então, se você tem se identificou com alguma coisa dessa, que está comendo errado, está se alimentando errado, está dormindo mal, está engordando, vive em celular, porque até esses meios digitais hoje estão adoecendo as pessoas, né? É difícil, né? Porque é uma coisa que penetra dentro da sociedade, das pessoas, e é uma porta aberta para o mundo. Né? O celular é uma porta aberta para qualquer coisa que você imaginar. Então, identificou algum fator desse, né? Se identifica com alguma necessidade, com alguma história familiar, com algum sintoma, com alguma queixa que a pessoa queira investigar, porque uma coisa que acontece também é que a pessoa às vezes tem medo de procurar. Né? Eu conheço pessoas que sentem as coisas, mas têm vergonha de procurar, né? Doenças de mama, doenças do colo, doenças do tubo digestivo, doenças de pele. Então, já assim, a gente já se deparou com doenças terríveis, simplesmente porque a pessoa via, mas não ia atrás para saber o que era, ou com vergonha, ou com medo de dar alguma coisa. Mas não adianta se esconder, né? A gente tem que enfrentar. Então, quanto mais cedo você notar uma alteração e procurar informação, vai ser melhor para a sua saúde. Eu já ouvi gente dizer, eu não estou sentindo nada, eu lá vou procurar a doença. Tem muita gente que diz isso, né? Que não vai no médico com medo de descobrir alguma coisa. Mas assim, a conta vai chegar. E chega da forma pior possível. Doutor, e onde encontrar o doutor Leandro aqui em Campo Maior? Se na Clínica São Francisco faz esses exames de rotina, esses exames do check-up, e o que mais, né, que as pessoas de Campo Maior e região, né, encontram na Clínica São Francisco, e onde encontrar o doutor Leandro? Assim, hoje a Clínica São Francisco é um complexo médico hospitalar, né, que a gente oferece já diversos serviços, né. Futuramente nós vamos ter implementação de outras atividades, né, porque a nossa chave do nosso estabelecimento é diversificar, né? Então, quanto mais a gente diversificar os nossos serviços, mais a gente vai poder oferecer para o nosso paciente, porque infelizmente tem muitos lugares que você não pode confiar. Né? Ainda tem isso. Exatamente. Né? Você não pode confiar. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que ela tinha um exame que estava dando uma diabetes bem descontrolada, 2 exames dando bem descontrolado, e outro mostrando os mesmos exames com 5, 7 dias de diferença, tudo normal. Né? Aí eu disse para ela, só que nós vamos ter que fazer um terceiro. Por quê? Primeiro porque aqui é um lugar, aqui é outro lugar, ou você tem a doença ou você não tem a doença. Né? Clinicamente, você não apresenta essas queixas, mas você pode estar numa fase inicial. E aí, nós vamos fazer o quê? Né? Então, eu já vi isso várias vezes, né? Não são poucas vezes. Gente que apresenta um resultado, não faz nada, muda totalmente. Então, essas coisas, elas precisam ser corrigidas. Por isso que existem os programas de controle de qualidade, né? Que inclusive nós esse ano de 2025 estamos terminando nossa etapa de controle de qualidade. Nós temos mais de 99% de aproveitamento, que é mais do que o necessário para liberar o selo de qualidade para a gente. Então, assim, nós estamos investindo nessa área, né? Já são
já são 20 anos, né, que a Clínica São Francisco está em Campo Maior. E nós, depois do laboratório, enraizamos na Rua Antonino Freire, 535. Eu converso muito com o Valmir ali da Casa dos Motores, e ele que chegou ali depois de mim, né? Ele disse que aquele canto da BR mudou drasticamente depois que a gente implantou a clínica ali. Então ali hoje o movimento é do jeito que é horrível, né? Porque infelizmente não tem estacionamentos naquelas regiões ali. Sim. E o movimento aumenta muito. Essa BR tá do jeito que está, que a gente vê aí essa movimentação. E nós implantamos um funcionamento 24 horas aqui dentro de Campo Maior também. Então hoje a gente dispõe de centro cirúrgico, né, de observação clínica. A gente está modernizando o nosso centro cirúrgico. Tem profissionais cirurgiões que vão operar com a gente lá, eles ficam admirados como é que a gente tem um serviço desse em Campo Maior, né? Porque a gente pauta responsabilidade, porque mexer com saúde você tem que ter responsabilidade, né? Tem muita gente que abre uma porta e diz que é uma clínica, diz que é um consultório, mas não é só isso, né? Existe toda uma fiscalização, toda uma vistoria, toda uma responsabilidade por trás daquilo ali para poder você chegar e oferecer um serviço de qualidade. Então na clínica faz dos exames mais simples até os mais complexos e tem uma diversidade de serviços e também de especialidades, né, doutor? E de cirurgias também. Então hoje a gente conta com cardio, com dermato, com pediatra, com neuropediatra, com neurologista adulto, com urologista, ortopedista, cardiologista, né? Uma demanda de terapia multiprofissional com fisioterapia, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos. A gente conta com uma implementação de um serviço muito importante, da qual eu tenho uma especialização que é medicina em medicina ocupacional, e nós dispomos de exames relacionados com isso, tipo audiometria, espirometria, né, eletroencefalograma e toda aquela parte ocupacional que é necessário nas atividades das empresas. É tanto que hoje nós somos referência nessa parte aqui nessa região e trabalhamos com muitas empresas. Então, se você imaginar aí de Correios, de Coca, de Americanas, de empresas grandes da região do sul do país, bancos, tudo a gente já trabalha. Temos parcerias na realização desses exames ocupacionais. Doutor, foi a conversa. Queria agradecer você ter disponibilizado o seu tempo, né, ter atendido ao nosso convite, ter vindo aqui esclarecer, né, ter essa conversa tão necessária, esclarecedora com quem está nos assistindo. Queria agradecer muito você ter vindo aqui ao nosso podcast. E tratar da saúde é isso, gente. Não é, né, cuidar da saúde não é sobre tratar de doenças, é sobre prevenção, informação, né, ter responsabilidade com a vida. Precisando de um clínico, Dr. Leandro está à sua disposição na Clínica São Francisco, ali na Rua Antonino Freire, né, com várias especialidades, não só clínico, mas várias especialidades. Já deixou aqui o Instagram. Não deixou, doutor? Deixou seu Instagram assim, da clínica? Isso. A gente tem o @Clínica São Francisco CM, né? Nosso e-mail é o sfmulticlinica@hotmail.com e o nosso WhatsApp da empresa, né, é o 86-3252-5311. Então, bora fazer o check-up. Vamos cuidar da saúde, que, né, doença pode estar guardadinha, silenciosa. Não tenha medo de buscar orientação, não tenha medo de fazer os seus exames, porque é necessário. Prevenir é sempre melhor do que remediar. E se você gostou desse episódio, clica para curtir e compartilhar. E eu espero você no próximo episódio para mais um podcast em Foco. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau.